Presidente, como é que foi a construção dessa parceria do Bahia, uma glória do futebol do Brasil, do Nordeste, com uma das maiores marcas do futebol mundial, que é o Grupo City? Boa noite, seja bem-vindo. Obrigado. Toda a negociação foi construída pela gestão anterior, né, de Guilherme Belintani. Foi ele, a partir do momento que a legislação mudou em 2021 e que permitiu que os clubes pudessem criar essa figura jurídica nova, né, que é a Sociedade Anônima do Futebol, a famosa SAF, né? O Bahia foi ao mercado para poder trazer um parceiro para poder, fechar um negócio e ajudar o Bahia a crescer, né? Eu acho que o grande mérito... Primeiro tem um mérito do clube como um todo. O clube sofreu uma intervenção em 2013, né, que estava numa situação bastante difícil, financeira, estrutural, né, de resultados desportivos já, né, bastante ruins. E aí teve uma intervenção judicial que destituiu a diretoria que estava no comando. E a partir daí o clube se tornou um clube democrático, né? Então são 10 anos já que o Bahia é um clube democrático. O Bahia implementou transparência, governança, compliance e foi se estruturando ao longo desses 10 anos. Isso foi fundamental para que o Grupo City se interessasse em abrir negociação com o Bahia, né? Na verdade, a organização do clube, a transparência do clube, né, fez com que o Grupo City se interessasse, né, em conversar, e aí foi uma construção muito bem feita, né, do Belintani, do ex-presidente, e junto ao Grupo City foi mais de um ano de negociação, de conversa. O Bahia não estava desesperado, vamos dizer assim, né? Logicamente tinha dívidas, as dívidas inclusive impactavam no dia a dia do clube, porque impediam que pudesse ter um investimento maior no futebol, mas não era um clube que estava desesperado com uma dívida impagável, né? Poderia dizer assim que estava controlada. Então isso fez com que a gente pudesse negociar com tempo com o Grupo City e formatar um modelo de negócio que fosse atrativo para o Bahia e para o City, obviamente, né? Então o negócio foi finalizado em dezembro de 2022, foi feita a Assembleia Geral, os sócios aprovaram, né, a constituição da SAF e aprovaram a venda de 90% para o Grupo City. E em maio de 2023, portanto menos de um ano, foi finalizado o negócio, mas o Grupo City já toca o dia a dia do futebol desde janeiro do ano passado, né? Eu queria voltar um pouco antes na história, porque nós temos visto um momento de SAFs com clubes muito endividados, com muita dificuldade. Mas de todos os clubes do Brasil, talvez o Bahia é o que tenha vivido o pior momento. Porque o Bahia teve uma intervenção, o Ministério Público teve que partir para dentro do clube, todos os dirigentes foram afastados, colocaram um interventor. Então, se o futebol tem um fundo do poço, o Bahia chegou lá. Só que vale destacar que antes mesmo de fazer a SAF, o Bahia, por sua conta, pelos seus méritos, já havia conseguido sair desse lugar. Já havia voltado para uma Série A do Campeonato Brasileiro, já havia aprendido com o tropeço e já havia tomado o remédio amargo. Como é que foi esse processo pré-SAF de queda e de recuperação do Bahia? A queda foi necessária, né? Assim, a intervenção, que foi inclusive para a imagem do clube, não foi nada positiva, mas os resultados desportivos, o crescimento do endividamento e o deterioramento da estrutura do clube estavam dando sinais claros de que a torcida, né, e as pessoas que gostavam do Bahia precisavam tomar uma atitude. Foi um remédio amargo, uma intervenção judicial nunca é bom, por conta da intervenção, né, do jeito que é feito, mas foi necessário, né? E a partir daí, todas as gestões que passaram pelo Bahia ajudaram nessa reconstrução. Então, em 10 anos, todas as pessoas que passaram, não só os presidentes e os vices, mas também os conselheiros, eles ajudaram a construir um clube democrático,
que se tornou um exemplo de democracia. Hoje, já há algum tempo, os sócios votam diretamente para presidente, né? A transparência se tornou um dos valores do clube, né? A governança corporativa, compliance. E foi isso que ajudou. Foi um trabalho de reconstrução do time com o carro andando, né? Aquela coisa de trocar o pneu com o carro andando, o avião já no ar. Porque os jogos não pararam de acontecer. O calendário chegou, né? E ao mesmo tempo que todos esses problemas extra-campo teriam que ser resolvidos. E eu acho que a lição foi bem feita, independente de erros que podem ter acontecido, que são normais num processo gigante desse, né? De reestruturação de um clube do tamanho do Bahia. Mas eu acho que foi muito bem feito a ponto de realmente o clube ter uma situação consolidada e atrair um grande investidor como o Grupo City, né? Então, essa trajetória toda foi muito importante para que o Bahia esteja hoje com as perspectivas de futuro muito positivas. O senhor disse aí que a venda foi de 90% para o Grupo City. Quando dessa venda, qual era o tamanho da dívida do Bahia e como é que ficou essa questão? O que fica para o Grupo City pagar, o que fica para o Bahia? Como é que foi equacionada a questão da dívida do clube? Pois é, talvez essa seja aí uma das... dentro da negociação, o diferencial em relação a outras SAFs que aconteceram, de clubes grandes, né? Foi que dentro da negociação o Bahia conseguiu que o Grupo City liquidasse a dívida toda, né? Eu não vou dizer aqui um número exato da dívida, porque senão eu estaria sendo leviano, mas o Bahia tinha uma dívida em torno de 250 a 300 milhões, né? E dentro da negociação, essa dívida foi negociada pelo Grupo City e foi liquidada. Na verdade, o que a gente tem hoje, após aí menos de um ano de fechamento do closing, né? Em maio do ano passado, o Grupo City teria 3 anos para quitar toda a dívida do clube e eles já fizeram, em menos de um ano, já quitaram 80%. E todo o resto já está assumido por eles, né? Então eles estão cumprindo rigorosamente o que foi acordado, né? Isso é uma informação, inclusive, pública, né? Do pagamento da dívida, quando foi anunciado para os torcedores a negociação e foi dividido dessa forma um investimento de 1 bilhão, sendo que 300 milhões seriam para pagar a dívida do clube. Então é uma informação pública e eles estão cumprindo isso. E como é a relação no dia a dia? Até onde vai a figura do presidente estatutário e até onde vai a figura da SAF e dos seus gestores? Como é que é essa relação? Como é que está funcionando esse casamento? O comando do futebol é da SAF, né? Então o Grupo City, como é um sócio majoritário, tem 90% das ações, eles fazem esse dia a dia do futebol. A gente está sempre próximo, está sempre fiscalizando, né? Como eu falei, é uma das nossas obrigações fiscalizar o cumprimento do contrato, né? Mas a deliberação em relação ao dia a dia do futebol é do Grupo City, né? E a gente acaba participando muito pouco nessa tomada de decisão em referentes a contratações, referente a investimento, né? Então, o Grupo City, as pessoas que comandam a SAF do Bahia se reportam diretamente a Manchester, onde é a sede do Grupo City, né? E é um grupo muito grande, muito robusto. É o atual grupo campeão do mundo, né? O Manchester ganhou a Liga dos Campeões da Europa no ano passado, que era o grande sonho desse projeto, e depois ganhou o título mundial contra o Fluminense. Como é que é fazer parte de um grupo desse tamanho? O que agrega e, eventualmente, se há algum problema, né? Porque é uma casa com muitos filhos, então algum filho ali vai ganhar mais atenção do que o outro. O que tem de positivo e, eventualmente, se há alguma coisa de negativo, o que há? A gente entende que tem muito mais coisa positiva, né? O fato de ter... Foi o que eu falei, a gente, anteriormente, a gente entende que a gente conseguiu atrair o melhor parceiro possível, pelo poderio financeiro e pela expertise do Grupo City, que transformou, por exemplo, a realidade do Manchester City,
que quando o Grupo City comprou lá em 2008, o Manchester, o clube inglês fazia mais de 40 anos que não era campeão inglês. E nos últimos 15 anos, eles têm 7 títulos. Sendo que ainda tem a Champions, né? E o Mundial. Né? São muitos títulos nos últimos 15 anos. Se tornou o clube inglês o maior vencedor, né? Dentro da Inglaterra de competições. Então isso já mostra o que o Grupo City é capaz de fazer. E a gente está muito confiante que isso vem aqui para o Bahia, né? Mas qual que é o tamanho do apetite, presidente? Essa é a nossa curiosidade. Lá em Manchester, eles pegaram um time histórico, tradicional, mas que não passava nem perto das grandes conquistas e transformou num dos maiores times do futebol mundial. Com qual apetite o Grupo City chega aqui? Por exemplo, o torcedor do Bahia pode sonhar com o Bahia brigando na prateleira de cima? Olha, a situação é até bem similar, né? O Bahia também é um clube tradicional, bicampeão brasileiro, mas nos últimos tempos, né, há um bom tempo, inclusive, não tem tido resultados nacionais expressivos, né? A última vez que o Bahia ficou entre os 10 primeiros da Série A do brasileiro foi em 2001. Eu ainda era o goleiro do clube, né? Então, de lá para cá, são 22 anos e a torcida está muito carente, né, de uma grande campanha numa competição nacional. Dentro da Copa do Brasil, o Bahia já chegou várias vezes, eu acho que 8 ou 9 vezes na história, nas quartas de final, mas não passou. Assim, a gente volta a falar, a gente confia que o Bahia vai estar brigando por lugares mais honrosos nos próximos anos. A gente não pode, e não sou eu que tenho essa obrigação, nem esse direito de estar falando, né, sobre quando que teremos novamente um título. Né? Esse é um cuidado muito grande, inclusive, interno. Né? O único porta-voz sobre o futebol do clube é o CEO de futebol do Bahia SAF, e ele que pode se pronunciar sobre o futebol. Mas o próprio Grupo City, Ferran Soriano, que é o CEO do grupo, já deu entrevista sinalizando que é um projeto de 10 anos. Né? Então, dentro desse espaço de tempo, a gente acredita que o Bahia vai estar aí brigando por lugares mais honrosos, quem sabe até um título de Copa do Brasil, de Campeonato Brasileiro, voltar a disputar uma Libertadores. Isso é a esperança de todos nós, inclusive os torcedores estão muito ansiosos por isso, né? Principalmente pelo fato de que o Grupo City tem essa capacidade de transformar a realidade do clube, como fez com o Manchester.